Bem-vindos a uma viagem através da história, onde vamos desvendar a verdade por trás das lendas e narrativas que perduraram ao longo dos séculos. Hoje vamos nos concentrar em desmistificar as crenças mais enraizadas sobre um dos eventos mais transcendentais da humanidade, a descoberta da América. Acompanhem-nos enquanto exploramos e desmontamos os 5 mitos mais persistentes que moldaram nossa compreensão deste acontecimento histórico. E antes de mergulharmos neste fascinante percurso, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum detalhe das nossas futuras revelações. Vamos começar esta aventura pela verdade. Mito número 5: Colombo descobriu a América. Frequentemente, quando falamos da descoberta da América, a imagem que nos vem à mente é a de Cristóvão Colombo desembarcando nas costas de um novo mundo em 1492. No entanto, esta narrativa omite um detalhe crucial: a América já estava habitada por milhões de pessoas antes de as caravelas espanholas tocarem suas costas. Os povos indígenas já estavam vivendo e desenvolvendo diversas culturas no continente americano durante milhares de anos, desde as avançadas civilizações como os maias, astecas e incas, até as incontáveis comunidades que floresciam ao longo dos rios, montanhas e planícies. A América era um mosaico de povos e culturas ricas e complexas. Além disso, os vikings, liderados por Leif Erikson, haviam chegado ao que hoje conhecemos como Canadá por volta do ano 1000, quase 5 séculos antes da expedição de Colombo. Embora sua presença na América do Norte não tenha durado muito tempo, é um fato histórico que desafia a ideia de que Colombo foi o primeiro europeu a pisar no continente americano. Portanto, dizer que Colombo descobriu a América simplifica excessivamente uma história muito mais ampla e desconsidera a existência das civilizações pré-colombianas. O que Colombo realmente fez foi abrir a porta para a era da exploração europeia e a subsequente colonização do continente, o que mudou o curso da história mundial de uma maneira que ainda ressoa atualmente. Mas lembremos, a América não foi descoberta em 1492, foi antes redescoberta pelo mundo europeu, com todas as consequências que isso implicou. Mito número 4: Colombo provou que a Terra era redonda. Durante muito tempo, perpetuou-se a ideia de que Cristóvão Colombo, na sua ousada empreitada rumo ao Novo Mundo, teve de lutar contra a crença generalizada de que a Terra era plana. No entanto, esta narrativa é mais um mito do que uma realidade histórica. Na verdade, a noção de que a Terra é uma esfera remonta à antiguidade. Já no século III a.C., o astrônomo grego Eratóstenes havia calculado a circunferência da Terra com notável precisão. Durante a Idade Média, esta ideia não se perdeu de fato, era conhecimento comum entre os eruditos. A obra do filósofo e teólogo Tomás de Aquino do século XIII reflete o entendimento da esfericidade da Terra. E esta visão era compartilhada pela maioria das mentes educadas da época. Colombo, longe de ter de convencer seus contemporâneos da forma do planeta, na verdade, enfrentou o ceticismo sobre a viabilidade de sua viagem, devido à subestimação do tamanho da Terra e à existência de terras desconhecidas entre a Europa e a Ásia. Os especialistas da época, baseando-se nos cálculos de Eratóstenes e outros, acreditavam que a distância por mar era demasiado grande para uma viagem prática em direção ao leste. Assim, quando Colombo zarpou para o oeste e chegou ao que hoje conhecemos como América, não estava desafiando a crença numa terra plana, mas sim a compreensão das dimensões do mundo e a distribuição de suas terras e mares. O verdadeiro mito não é a forma da Terra, mas a distorção da coragem de Colombo como um desafio a uma suposta ignorância medieval que na realidade não existia. Mito número 3: a viagem de Colombo foi financiada exclusivamente pelos reis católicos. Esta crença enraizada no imaginário coletivo sugere que a expedição que mudaria o curso da história foi possível unicamente graças ao patrocínio de Isabel e Fernando. No entanto,
a realidade é mais complexa e diversa. É verdade que os reis católicos desempenharam um papel crucial na empreitada de Colombo, mas não foram os únicos a abrir seus cofres. O financiamento da travessia foi uma mistura de investimento público e privado. A cidade de Palos de la Frontera, por exemplo, teve uma participação significativa. Como parte de uma sanção imposta pela coroa, Palos foi obrigada a fornecer 2 das 3 caravelas, a Pinta e a Ninha, e a cobrir parte dos custos da expedição. Além disso, não podemos esquecer dos irmãos Pinzón marinheiros experientes de Palos, que não só contribuíram com seu conhecimento náutico, mas também com financiamento próprio. Martim Alonso Pinzón, junto com seu irmão Vicente, investiu uma soma considerável de sua fortuna pessoal e tornou-se coparticipante dos riscos e benefícios da aventura. A Casa de Contratação de Sevilha, embora fundada posteriormente em 1503, tornou-se o epicentro administrativo e logístico das expedições ao Novo Mundo, mas já desde a primeira viagem, Sevilha desempenhou um papel importante na organização e posteriormente na gestão das viagens transatlânticas. Em resumo, a expedição de Colombo foi o resultado de um esforço colaborativo, onde o investimento dos reis católicos foi indispensável, mas não exclusivo. A contribuição de outros investidores e o envolvimento da comunidade marítima de Palos foram igualmente fundamentais para zarpar em direção ao desconhecido e abrir um novo capítulo na história da humanidade. Mito número 2. Colombo chegou à Índia. Um dos erros mais persistentes na história da descoberta da América é a crença de que Cristóvão Colombo, ao desembarcar no Novo Mundo, havia alcançado as costas da Índia. A realidade é que Colombo nunca pisou em solo indiano. Em vez disso, chegou às ilhas do Caribe, um território completamente desconhecido para os europeus da época. Quando Colombo partiu em 1492, seu objetivo era encontrar uma rota mais curta para a Ásia, navegando para o oeste. A ideia era simples: chegar às ricas terras das Índias, de onde se originavam as especiarias e as sedas que tinham tanto valor na Europa. No entanto, o que Colombo encontrou foi um continente que se interpunha em seu caminho à América. Ao desembarcar no que ele acreditava serem as Índias, Colombo se deparou com povos e culturas que não se pareciam em nada com o que ele conhecia. Apesar das evidências, Colombo morreu convencido de que havia chegado às costas asiáticas. Essa confusão inicial levou a que os habitantes originários da América fossem chamados índios, um termo que perdura até os nossos dias, apesar de sua inexatidão. A persistência deste mito é um lembrete de como os erros históricos podem se enraizar e como as primeiras impressões podem moldar a percepção de um fato durante séculos. Colombo, sem saber, havia aberto a porta para um novo mundo, mas não era o mundo que ele esperava encontrar. Com este descobrimento, começou uma era de exploração e conquista que mudaria o curso da história para sempre. E assim, desmontamos o mito número 2. Colombo não chegou à Índia, mas nos deixou com um legado de descobrimento e mal-entendidos, que ainda hoje estamos tentando compreender e corrigir. Mito número 1. A conquista foi um processo pacífico. E chegamos ao mito número 1. A conquista foi um processo pacífico. Este é talvez o maior dos mitos que cercam a descoberta da América. A realidade é que a chegada dos europeus ao Novo Mundo desencadeou uma das mais trágicas e violentas transformações na história da humanidade. A conquista da América não foi um encontro harmonioso entre culturas, mas uma invasão que desencadeou guerras, subjugação e uma resistência feroz por parte dos povos originários. Os conquistadores armados com tecnologia militar avançada e cavalos que eram desconhecidos no continente americano impuseram seu domínio através da força e da coerção. Os povos indígenas, longe de receber os europeus com uma aceitação passiva, lutaram com coragem e tenacidade para defender suas terras e seu modo de vida. A resistência indígena foi uma constante desde as primeiras batalhas no Caribe até as prolongadas guerras nos Andes e a feroz oposição em Mesoamérica. Além disso, a conquista trouxe consigo doenças para as quais os povos indígenas não tinham imunidade, causando uma mortalidade em massa
que dizimou a população. A varíola, o sarampo e a gripe se espalharam como fogo, matando milhões e facilitando a tarefa de conquista e colonização. A imposição da encomienda, um sistema de trabalho forçado, e as reduções que buscavam realocar e controlar a população indígena alteraram profundamente as estruturas sociais e econômicas pré-existentes. A exploração e o maltrato eram moeda corrente, e a cultura, a religião e as línguas indígenas foram sistematicamente reprimidas. Em resumo, a conquista da América foi um processo violento e traumático que deixou uma marca indelével no continente. A resistência indígena e as consequências devastadoras da colonização são testemunho de que a história da América não começou com a chegada de Colombo, mas foi brutalmente transformada por ela. Desmistificar essa ideia de pacifismo é crucial para entender a verdadeira natureza da conquista e honrar a memória daqueles que lutaram e sofreram durante este sombrio capítulo da nossa história. Navegamos juntos através das águas turbulentas da história, desmistificando as crenças mais enraizadas sobre a descoberta da América. Desde a ideia de que Colombo foi o primeiro europeu a pisar o Novo Mundo, até o mito de que todos acreditavam que a Terra era plana, vimos como a evidência histórica nos convida a questionar e compreender de maneira mais profunda os eventos que moldaram nosso mundo. Lembremos que a história é uma construção complexa, cheia de nuances e perspectivas que merecem ser exploradas com rigor e curiosidade. Ao fazê-lo, não apenas honramos o passado, mas também enriquecemos nosso presente com um conhecimento mais amplo e verdadeiro. Antes de zarpar para novas aventuras, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esta viagem pela história com outros exploradores do conhecimento.